Olá, turma! Hoje venho apresentar o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Para além de ser um ótimo livro, ganhou então o Prémio Nobel da Literatura em 1998. Esta história ocorre então numa cidade sem nome, onde acaba por surgir uma estranha cegueira que deixa as pessoas com a visão totalmente nula, acabando então por só verem um clarão branco. Com a estranheza deste fenómeno, o governo decide então colocar todos os infectados no antigo manicômio. Neste ambiente, a situação acaba então por se tornar caótica, onde existe falta de comida, falta de higiene, violência e perda de valores por parte dos infectados. Porém, no meio de toda esta confusão, acaba então por surgir a mulher de um médico que, por acaso, não estaria cega, porém continuaria lá para ajudar o marido e acabaria então por ajudar também os outros infectados. Uma das curiosidades deste livro é que, nomeadamente, as personagens não têm um nome, o que acaba por fazer com que elas representem toda a humanidade. Este livro acaba então por abordar temas como a fragilidade, o egoísmo e a solidariedade presente nos humanos, onde nos mostra que às vezes estamos cegos mesmo sem perder a visão. Para concluir, este livro faz-nos então repensar sobre os valores da sociedade em situações extremas. Obrigada pela atenção. Olá a todos, meu nome é Ana Luísa Matos e estou aqui para apresentar a obra Na Sombra, de Príncipe Harry. Começando com a apresentação da obra, este livro é uma autobiografia em que o autor partilha momentos desde a sua infância até à vida adulta, explicando também como é fazer parte de uma família real. Temos aqui o Príncipe Harry na capa, ele na idade adulta, e na contracapa temos o Príncipe Harry mais novo, com uma farda militar. O ator, o Príncipe Harry, é filho do rei Carlos III e da Diana, a princesa Diana de Gales. Teve sempre sob grande atenção dos mídia, o que influenciou muito as suas escolhas e as suas decisões. Este livro aborda momentos importantes da vida do Harry, como a morte da sua mãe, a princesa Diana, a sua ida para o exército e a forma como ele lidou com a pressão da sua família e do público em geral. A importância deste livro é realçar a importância da saúde mental, da liberdade pessoal e da procura sobre a própria identidade, mesmo quando estamos em momentos muito difíceis de grande pressão. Agora tenho aqui o excerto que eu escolhi. Olhei para o Willy. Olhei realmente para ele. Talvez pela primeira vez desde que éramos pequenos. Ele era o meu espelho em alguns aspectos. E noutros o meu oposto. O meu irmão adorado. O meu arqui-inimigo. Como é que isto aconteceu? Sentia-me demasiado cansado. Queria ir para casa. E apercebi-me de quão complicado se tornou o conceito de casa para mim. Ou talvez o tenha sido sempre. Por fim, considero que este livro marca muito as pessoas que leem, devido ao facto de nós nunca sabermos o que é que está dentro das quatro paredes, principalmente de uma família que é tão prestigiada e é vista de uma forma fria, publicamente, e acredito que também mostra os desafios que nem sempre são visíveis aos olhos do público. Olá a todos, hoje irei falar sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, mas antes irei fazer uma breve apresentação sobre o autor. Jorge Amado nasceu em 1912, no estado da Bahia, e faleceu em 2001, aos 88 anos de idade. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e é um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX. É conhecido por retratar em suas obras a cultura baiana, o candomblé, que é uma religião afro-brasileira, e as lutas sociais. Ao todo, escreveu 49 livros e teve muitas de suas obras adaptadas para o cinema, o teatro e a televisão. Este livro ele conta a história de um grupo de meninos de rua, os Capitães de Areia, que viviam em condições de pobreza e abandono na cidade de Salvador e sobreviviam através de pequenos furtos. A principal mensagem deste livro é a forte crítica à desigualdade social e ao abandono infantil. O autor mostra que essas crianças não nasceram criminosas por natureza, mas sim resultado de um contexto de pobreza, abandono e negligência por parte da sociedade e do Estado. Agora irei ler um pequeno excerto. Nunca tiveram uma alegria de criança. Se fizera homem antes dos 10 anos para lutar pela mais miserável das vidas, a vida de criança abandonada. Quando o coração das demais crianças ainda estão puros de sentimentos, o de sem perna já estava cheio de ódio, sentimento que o fazia forte e corajoso apesar do defeito. Bom, para concluir, gostaria de dizer que gostei bastante desse livro e o recomendo, pois ele traz uma mensagem muito importante e atual sobre a sociedade, além de despertar consciência e empatia. Olá a todos, eu sou a Sofia 12º H e hoje vamos falar sobre o livro que li neste último ano letivo, António e Cleópatra, de William Shakespeare. Este clássico foi escrito entre 1606 a 1607, foi baseado em fatos reais e numa pesquisa de um pesquisador chamado Plutarco. Em contexto, este livro tem 3 personagens principais: Octávio César, o imperador Augusto de Roma, Marco António, o futuro imperador Augusto de Roma, e Cleópatra, o grande amor de Marco António. Este livro distingue 2 mundos completamente diferentes,
o mundo de Roma, o mundo de dever e disciplina, e Alexandria, o mundo do amor e do prazer. E Marco António deixa o mundo de Roma e corre para os braços de Cleópatra, da sua amada, para viver esse amor impossível, e deixa o dever público de ser o futuro imperador Augusto e o dever privado que tem com a irmã de Octávio César, e corre para os braços da sua real amada. Olá, hoje vou falar sobre o livro Confesso, de Colleen Hoover. Colleen Hoover é uma escritora americana, nascida em 1979 e é muito conhecida na atualidade. Ela ficou famosa muito graças às redes sociais e é autora das famosas obras Isto Acaba Aqui e Verity. O livro acompanha Aubrey, uma jovem que enfrenta vários problemas pessoais e familiares e que teve um passado difícil, e também acompanha Owen, um jovem pintor que cria as suas obras a partir de confissões anónimas deixadas na sua galeria. Prestes a fazer 21 anos, Aubrey decide-se mudar-se para Dallas para reorganizar a vida dela, mas acaba num emprego que não gosta e sem perspectivas de um futuro. Por causa dos problemas, acaba por precisar de dinheiro e é aí que encontra Owen, que precisava de uma assistente de última hora. Ao longo da narrativa, os dois personagens aproximam-se rápido e intensamente, mas os segredos que ambos guardam e a falta de comunicação entre eles acaba por criar conflitos na sua relação. O livro é narrado em primeira pessoa e tem os capítulos alternados entre os personagens para compreendermos melhor os sentimentos e o passado de cada um. Dois pontos curiosos são que as confissões do livro são reais e foram enviadas à autora e que os quadros de Owen, alguns deles, estão presentes nas últimas folhas do livro. Vou ler agora um excerto. Há pessoas que aparecem na nossa vida e que acabamos por conhecer, e há pessoas que aparecem na nossa vida, mas que já conhecemos. Esta frase sugere que existem ligações que parecem ser imediatas e profundas, como se já existisse proximidade anterior. No caso das personagens, esta ideia reflete-se na intensidade da sua relação, ou seja, não se trata apenas de conhecer alguém novo, mas de reconhecer algo familiar nessa pessoa. Para concluir, gostei bastante deste livro porque combina romance com temas mais profundos, como a falta de comunicação, a perda, a superação e a consequência das escolhas. Olá, o meu nome é Beatriz e o livro que eu vou apresentar é A Rapariga no Comboio, escrito por Paul Hawkins. Nascida no Zimbábue a 26 de agosto de 1972, mudou-se para Londres em 1986. Foi jornalista na área financeira durante 15 anos, antes de se dedicar inteiramente à escrita de ficção. A Rapariga no Comboio foi a sua primeira obra, que rapidamente se tornou um fenómeno mundial, lançada em 2015. Com mais de 2 milhões de livros vendidos em apenas 3 meses, já foi adaptado ao cinema, sendo lançado pela Prime Video em 2016. A Rapariga no Comboio é um thriller psicológico, contendo 3 personagens principais, Rachel, Anna e Megan, que relatam a história por capítulos. Rachel, uma mulher alcoólica, inconformada com o seu divórcio e ainda tentando ultrapassar o seu passado doloroso, apanha todos os dias o comboio para o seu trabalho, passando sempre pelas mesmas casas, afeiçoando especialmente a uma delas, habitada por um casal. Megan, por quem Rachel passa todos os dias, acaba por desaparecer misteriosamente, fazendo com que Rachel se sinta angustiada e acreditando que seria a sua obrigação ir à polícia. Anna faz parte do passado doloroso de Rachel, uma vez que foi com ela que Rachel apanhou o seu ex-marido a traí-la. Este casal tem uma filha em comum, o que aumenta o sofrimento e a obsessão de Rachel pelo casal. E apesar de ser um livro com grande mistério, relações desconhecidas são desenvolvidas no presente, devido aos traumas, à culpa e às obsessões, e acaba com bastante clareza. Olá a todos, eu sou o Bernardo, sou do 12º H, e hoje eu vim falar sobre esse livro aqui. O nome do livro se chama A Metamorfose, é um livro de Franz Kafka. O Kafka ele nasceu em 1883, em Praga, ele é um autor alemão. Na capa do livro, a gente pode identificar na imagem, normalmente tem a imagem de um inseto gigante. Sobre esse livro aqui, a gente acompanha a história de Gregor Samsa, que é um homem que foi transformado em um inseto da noite para o dia. E, bom, a gente acaba vendo como ele lida com essa questão de ser um inseto, como a família lida, e o chefe dele também, porque ele trabalha, e ele é o grande provedor da casa dele. E a família dele, por ele ser o grande provedor, a família dele acaba não vendo isso como uma coisa muito boa. E é um livro que vai trazendo muita reflexão, muita coisa assim pra gente pensar. E, bom, esse livro aqui eu peguei da biblioteca da escola. Se vocês tiverem interesse, tá lá. E eu recomendo para todo mundo, é um livro muito interessante, um livro muito bom. E que apesar de ter sido publicado em 1915, é um livro que a gente pode ler e levar para a atualidade, sabe? É um livro muito bom.
eu recomendo. E, bom, é isso. Muito obrigado. Se gostares de fantasia, mistério e romance, então vais gostar de Stardust, o Mistério das Estrelas Cadentes. O livro é escrito por Neil Gaiman, um autor conhecido por transformar contos de fadas em contos para adultos cheios de humor e mistério. Ele já conquistou diversos leitores ao redor do mundo e acredito que possa ser o próximo. A história acompanha o Tristan, um rapaz que vive na cidade de WoW e está apaixonado pela Victoria, só que ela diz que só casaria com ele se ele trouxesse uma estrela cadente que eles viram passar. E o Tristan, apaixonado, decide aceitar e parte então em missão. Só que ao atravessar o muro da aldeia, ele cai no mundo mágico e descobre que a estrela cadente afinal não é uma estrela, mas sim uma mulher. Ele encontra então uma mulher chamada Yvonne e percebe que não a pode levar à Victoria. Ao longo da história vamos acompanhar a Yvonne e o Tristan a fugir de diversas pessoas, pois as estrelas cadentes naquele mundo têm muito poder. Com o tempo, o Tristan e a Yvonne começam-se a conhecer melhor e ele percebe que nunca sentiu amor real por Victoria. Já com a Yvonne nasce um sentimento real. Este livro tem diversas mensagens, mas acredito que o mais importante é que amar não é possuir alguém, mas sim cuidar e respeitar essa pessoa. O excerto que demonstra isto é: ela não era uma coisa para ser possuída, mas sim alguém para ser amado. Eu gostei do livro, porque normalmente não gosto de romance, porém este aqui cativou-me bastante. Tem uma história muito boa e gostei muito da forma como o autor escreve. E se gostares da Princesa Prometida ou da Harry Potter, então Stardust vai ser o teu próximo favorito. Olá, sou a Carlota e hoje vou falar do livro Talvez Tu, da autora Alice Cullen. Este é um romance que mistura dor, amor e crescimento pessoal. A história acompanha dois personagens que carregam feridas do passado e que, de forma inesperada, acabam por se cruzar. Ao longo do livro, vemos como vão lidando com os medos, com as suas inseguranças e também com os seus sentimentos. O que torna este livro especial é a forma como nos explica que o amor nem sempre é fácil e que às vezes temos que enfrentar aquilo que mais nos assusta. Há uma frase aqui no livro que nos diz: o amor às vezes é aprender a deixar ir. Recomendo bastante este livro a quem gosta de histórias emocionantes e reais e que nos fazem refletir sobre relações e também sobre nós próprios. Se gostas de romances intensos, Talvez Tu é o livro ideal para ti. Olá, sou a Carolina Lopes do 12º H e vou falar sobre o livro A Mulher do Dragão Vermelho de José Rodrigues dos Santos, conceituado jornalista, escritor e professor português. Este livro é um romance baseado em factos verídicos, cuja história se inicia com o rapto de Maria Flor, uma portuguesa na Índia que, ao tentar ajudar uma mulher asiática desconhecida, acabou por ser raptada com a mesma. Tomás Noronha, o seu marido, ao descobrir o interesse da CIA em descobrir o paradeiro da mulher desconhecida, acabou por unir esforços com a agência para tentar também encontrar a sua mulher. Além de serem narrados os acontecimentos que levam à descoberta das duas mulheres, o autor narra também a história da mulher desconhecida. Originária da província de Xinjiang, na China, esta mulher pertence a um dos grupos minoritários étnicos. Sendo assim, a sua vida espelha a discriminação patente na sociedade chinesa, bem como o controle excessivo exercido pelo Estado chinês sobre a sua população. Esse controle encontra-se patente numa conversa que a mulher tem com uma das suas amigas. A partir desse instante, teriam de ter cuidado com o que diziam dentro de casa, e a única maneira de estarem seguras era evitarem qualquer tema em que pudesse haver um desvio em relação ao pensamento autorizado pelo partido. Neste sentido, a sua história representa a história de muitos outros chineses e pessoas pertencentes a grupos minoritários. São ainda abordados temas como a evolução tecnológica e a forma como a tecnologia constitui uma arma de grandes empresas e até governos para o controle da população, neste caso do Estado chinês, para a indústria de guerra e também para a defesa. Sendo assim, recomendo este livro não só a quem gosta de ficção, mas também a quem gosta de história, uma vez que todos os acontecimentos narrados são baseados em factos verídicos. Bom dia! Hoje vou apresentar o livro A Padaria Gingerbread, da autoria de Laurie Gilmore. Na capa é possível observar a padaria, enfeitada com elementos natalícios, relevando a presença de cores coloridas e chamativas. Na contracapa, a mesma imagem, apenas com uma breve síntese. Laurie Gilmore é o pseudónimo de uma escritora americana, Melissa McTernan, que, apesar de se conhecer o seu nome verdadeiro, mantém a sua vida pessoal bastante privada, sendo escassa a informação disponível sobre si.
porém destacou-se recentemente pelos seus romances. A história desenrola-se na vila de Dream Harbor e os personagens principais são Annie, dona da padaria, e Mac, que após vários anos fora, voltou à vila. Eles viveram um namoro secreto na adolescência, porém Mac decide viajar, deixando Annie. Durante todos estes anos, Annie guardou bastante rancor, porém, agora, devido ao casamento de uns amigos, vai ter que passar 3 dias com Mac. O que será que irá acontecer? Irá o ex-casal viver uma nova história de amor? Passo agora a ler um excerto que me cativou particularmente. A expressão de Mac era meiga quando virou o postal e leu: Querido Mac, desculpa ter demorado tanto tempo a responder-te. Espero que tenhas tido uma jornada incrível, mas estou muito feliz por ter trazido de novo para mim. Com isto, é possível compreender que a mensagem principal do livro é que o passado influencia sempre o presente, porém, cabe-nos a nós decidir se guardamos mágoas ou se damos novas oportunidades. Bom dia a todos. Hoje vou apresentar o meu livro, A Rapariga Inglesa, de Daniel Silva. A história começa com Madeline Hart, uma estrela ascendente, uma prodígia da política inglesa que foi raptada numa noite na Córsega, em França. Esta Madeline Hart era muito importante para a política inglesa, pois era considerada o futuro da Inglaterra. Jonathan Lancaster, na altura primeiro-ministro, tinha a sua reputação em jogo, pois uma política que estava em plena ascensão ser raptada não era nada bonito para a popularidade do primeiro-ministro no governo. O primeiro-ministro acaba por chamar Gabriel Anton, que tem a dura tarefa de encontrar Madeline Hart. Gabriel Anton vai ter várias provas a concretizar, pois as suas pistas não estão concentradas na Inglaterra, mas sim em vários países da Europa, desde a França, Israel, até acabar em Moscou. Mas há uma mensagem que lhe chega, que ele tem 7 dias para encontrar Madeline, ou Madeline será morta. Será que Anton conseguiu? Para isso tem que ler o livro. Muito obrigado.